A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, Deus abençoe vocês. Eu estava aqui lendo a palavra de Deus e encontrei aqui um texto que está escrito em São Lucas, no capítulo 18, no versículo 31, que Jesus falou de várias coisas aqui nesse capítulo 18, mas aqui nesse versículo 31, ele começa a falar com os discípulos, ele começa a anunciar a sua morte, né? Então Jesus ele começa a falar para os 12, né, que tinha que ser cumprida todas as coisas que foi escrita pelos profetas acerca do Filho de Deus, do Filho do Homem, que ele seria entregado aos pecadores, né? Ele seria escarnecido, verdade? Ele iria ser, vamos dizer, torturado, né? De várias formas. Iam cuspir nele, iam ser pessoas rudes com ele, né? Colocando coroa de espinho na cabeça dele, um bastão, um manto, dizendo aí está o rei dos judeus. Então ele foi torturado de várias maneiras, né? Ele foi escarnecido, né? pelos pecadores. Aí ele foi chicoteado, né? Foi preso ali, foi chicoteado. Então ele sofreu ele estava dizendo para os discípulos que ele ia sofrer uma série de torturas, né, antes de ser crucificado. Mas ele também falou para os discípulos que ele ia passar tudo isso, mas que ele ia ser morto, né, mas que ele ia ressuscitar. Então ele falou isso para os discípulos. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui foi no versículo 34. No versículo 34, a Bíblia diz assim que eles não compreenderam, né, estas coisas, e que esta palavra, né, para eles estava encoberta totalmente, e eles não entendiam do que o Senhor Jesus estava falando. Então Jesus falou para eles, mas eles não compreenderam nada, eles não entenderam qual a finalidade, o objetivo do Senhor Jesus estar falando para eles essas coisas, né? Porque para eles pensavam que, como Jesus, Filho de Deus, ele não deveria morrer, ele não devia sofrer essas torturas que ele ia sofrer, ser chicoteado, ser cuspido, escarnecido. Então eles achavam um absurdo, né, o Filho de Deus passar por tudo isso e ser crucificado, né? Então, na cabeça deles, eles não compreenderam nada que Jesus falou. É isso que me chama a atenção, né? Que eles não entenderam. E eu vejo hoje também que muitas pessoas, irmãos, eles não entenderam a morte de Cristo Jesus. Eles não entenderam a essência do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até hoje, muitas pessoas não entenderam, não compreenderam por que Jesus foi crucificado, por que Jesus ele passou por tudo isso, por essas torturas terríveis pelas mãos dos homens. E tem muitas pessoas aí que não sabem, porque se todas as pessoas soubessem, né, o significado da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo Jesus, não tinha tanta gente aí sem aceitar Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor. Então, se essas pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, compreendessem o significado da morte de Cristo Jesus e a ressurreição de Cristo, meu Deus, não teria tantas pessoas ateus, tantas pessoas aí que têm outras religiões, não teria tantas pessoas aí também burlando da morte de Cristo, verdade? Escarnecendo do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus continua aí sendo burlado por muita gente, né?
Então, eu creio que se as pessoas entendessem o significado da morte de Cristo Jesus, todos viriam a Ele, se arrependeria dos seus pecados, se humilhasse na presença dEle e aceitaria Ele como o Senhor Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, que pagou os nossos pecados, derramando o seu próprio sangue para nos lavar, nos purificar e nos justificar de todos os nossos pecados. Então, todas as pessoas que tivessem esse conhecimento não estariam perdidos como estão. Então fica esta palavra aí para as pessoas, quem sabe muitos possam começar a meditar nisso e valorizar a morte e a ressurreição de Cristo. Por que Jesus fez isso? Para te salvar, para te dar vida eterna. Ele morreu na cruz do Calvário, não foi para se mostrar, para ele ser uma pessoa que queria ser famosa, não. Ele sacrificou a Ele mesmo por causa dos nossos pecados, e por Ele temos a salvação, porque os nossos pecados foi cravado na cruz do Calvário, e por Ele temos a vida eterna. Então esse é o significado, por que Jesus morreu na cruz, para pagar todos os nossos pecados. Só basta as pessoas entenderem e aceitar a Ele como seu Senhor. Que Deus abençoe. Um abraço para todos.